Essa é a apresentação de conclusão de mentoria. Me chamo Pedro Cardoso Bernais e o título dessa apresentação é Anatomia Superficial e Profunda da Perna. A seguinte apresentação ela foi feita em slides e aborda a dissecção da musculatura superficial da perna e de alguns anexos vasculares e nervosos. Foi realizado de forma prática no Laboratório de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina de Campos, com o objetivo de dar conclusão à mentoria 1 e 2, que se realizou no primeiro semestre de 2021 ao primeiro semestre de 2022. O nosso trabalho ele foi em cima do Código de Ética do Estudante de Medicina, em que o capítulo 3 e artigo 14, no artigo 14, ele diz: devemos manter total respeito aos cadáveres no todo ou em partes em que pratica dissecção ou outro ato relacionado ao seu aprendizado. Os meus objetivos foram expor de forma clara as estruturas anatômicas do compartimento anterior, posterior e lateral da perna, estimular o estudo da anatomia humana, oferecer uma fonte de estudos e avaliações para discentes e docentes do componente curricular de anatomia 1 e 2. Os nossos materiais foram a pista anatômica, a pinça-dente de rato, o afastador, cabos de bisturi número 3 e 4, as lâminas de bisturi 11, 15 e 22, tesoura cirúrgica de ponta reta e a tesoura cirúrgica de ponta romba, fios de sutura nylon e as luvas cirúrgicas. A perna. A perna possui duas estruturas ósseas muito importantes para o seu funcionamento, que é a tíbia e a fíbula. Ela é dividida em compartimentos faciais, pelos septos intermusculares, anterior e posterior, e pela membrana interóssea, e assim é possível identificar os compartimentos anterior, lateral e posterior. Aqui são os primeiros passos na dissecção da perna, onde que foi dadas as primeiras incisões e a retirada do tecido gorduroso. Aqui também outras imagens. Aqui o compartimento anterior. Os músculos do compartimento anterior são a tíbia, o músculo tibial anterior, ele dorsiflete o tornozelo e inverte o pé. O extensor longo do hálux, ele tem a função de estender o hálux e fazer a dorsiflexão do tornozelo. O extensor longo dos dedos, ele estende os 4 dedos laterais e dorsiflete o tornozelo. O fibular terceiro, ele dorsiflete o tornozelo e ajuda na eversão do pé. Aqui, novamente, os músculos do compartimento anterior com as suas inserções proximal e distal. Podemos identificar que a inervação do compartimento anterior é pelo nervo fibular profundo. E aqui é a vista anterior da perna, em que, ao centro da imagem, podemos identificar o músculo fibular longo, já o compartimento lateral, ao músculo tibial anterior e os outros músculos, também os músculos do compartimento posterior, também é possível identificar vários músculos de outros compartimentos nessa imagem. O compartimento lateral. O compartimento lateral, ele possui dois músculos muito importantes. Um que tem o seu tendão mais longo, que vai se chamar o fibular longo, e o fibular curto, em relação ao longo, tem o tamanho ser menor que o outro. Então, por isso que um se chama o fibular longo e o outro fibular curto, devido ao tamanho do seu tendão. Ambos os músculos fibulares, tanto o longo quanto o curto, eles pronam, no caso revertem e abduzem o pé e auxiliam na flexão do pé. E a vista lateral
a vista lateral do músculo da perna. Ao centro, podemos identificar o músculo fibular longo e o seu tendão mais proeminente. Também podemos identificar o músculo fibular curto, com o seu tendão menos proeminente em relação ao outro. Aqui é a dissecção feita no laboratório de anatomia humana. Temos em 1 a tíbia, em 2 o músculo tibial anterior, em 3 o músculo extensor longo do hálux, em 4 o músculo extensor longo dos dedos, em 5 o músculo fibular curto, em 6 o músculo fibular longo e em 7 o músculo sóleo, já no compartimento posterior. Aqui na outra imagem podemos identificar em 1 o músculo gastrocnêmio, cabeça medial, em 2 o músculo sóleo, em 3 o músculo flexor longo dos dedos, em 4 a tíbia, em 5 o músculo tibial anterior, em 6 o músculo extensor longo do hálux. Agora o compartimento posterior. Nós vamos dividir o compartimento posterior em musculatura superficial e a musculatura profunda. Nós aqui temos o músculo gastrocnêmio, o músculo sóleo e o músculo plantar. O músculo gastrocnêmio ele tem sua cabeça medial e lateral. A sua função é fazer a flexão plantar do tornozelo quando o joelho está estendido. Levanta o calcanhar quando se caminha e flecha a perna na articulação do joelho. O músculo sóleo ele faz a flexão plantar do tornozelo, independente da posição do joelho, e fixa a perna sobre o pé. Já o músculo plantar, ele ajuda francamente o músculo gastrocnêmio na flexão plantar do tornozelo e na flexão do joelho. Aqui, as inserções proximal e distal do músculo do compartimento posterior, os músculos superficiais. Podemos identificar aqui a inserção distal, né? São todas no calcâneo, e a inervação é feita pelo nervo tibial. Aqui a musculatura profunda do compartimento posterior, feita pelo músculo poplíteo, que realiza sua função por fletir francamente o joelho, e assim também o destrava. O músculo flexor longo do hálux, ele flete o hálux em todas as articulações e francamente faz a flexão plantar do tornozelo. Suporta o arco longitudinal medial do pé. Já o músculo flexor longo dos dedos flete os 4 dedos laterais e faz a flexão plantar do tornozelo. Suporta os arcos longitudinais do pé. Já o músculo tibial posterior, ele faz a flexão plantar do tornozelo e inverte o pé. Aqui as inserções proximal e distal, não vou entrar muito nesse assunto, mas podemos identificar que o músculo tibial continua sendo um nervo responsável pela inervação da musculatura profunda no compartimento posterior. Aqui a vista posterior, identificamos a cabeça medial e lateral do músculo gastrocnêmio. Mais abaixo nós temos o músculo sóleo e bem proeminente nós podemos identificar o tendão do calcâneo em forma de triângulo. Aqui a vista posterior da perna do cadáver. Em 1 podemos identificar o músculo gastrocnêmio, cabeça lateral. Em 2 temos o músculo sóleo. Em 3 o tendão calcâneo. Em 4 o músculo gastrocnêmio, cabeça medial. Aqui nós temos os nervos e os vasos sanguíneos. Os vasos arteriais, nós temos a artéria poplítea, os vasos arteriais de mais importância. A artéria poplítea, a artéria tibial anterior, a artéria tibial posterior e a artéria fibular. Já os vasos venosos, nós temos a veia poplítea, a veia safena parva, a veia safena magra. Dos nervos, nós temos o safeno, o sural, o tibial, fibular comum, dando origem ao fibular superficial e o profundo. Aqui nós temos uma ilustração da porção arterial dos vasos. Na primeira imagem, podemos identificar a artéria poplítea. Mais abaixo, nós vamos ver a formação da artéria tibial. E mais abaixo,
a formação do tronco tibio-fibular, dando origem à artéria fibular e à artéria tibial posterior. A artéria tibial anterior, ela vai em direção à parte anterior da perna, tá? Nas próximas imagens podemos identificar. Na imagem ao lado, vemos a artéria poplítea, o tronco tibio-fibular e podemos identificar bem melhor a artéria tibial posterior e a artéria fibular. Aqui, na parte anterior da perna, temos a artéria tibial anterior, irrigando a porção anterior da perna. Aqui nós temos o compartimento venoso. Temos que o arco venoso dorsal na região do pé, ele carrega o sangue venoso para a veia safena magna e a veia safena parva. A veia safena magna, ela vai medialmente para a artéria femoral, enquanto a veia safena parva vai em direção à artéria poplítea, em direção lateral. A artéria poplítea, ela vai em direção à femoral. A poplítea, ela se transforma dá origem à femoral a partir do hiato dos adutores. Aqui, a dissecção da veia safena magna, ela foi cortada, mostrando que ela é realmente muito superficial. Aqui nós temos a veia safena parva em 1. Aqui nós temos o nervo cutâneo lateral da sura, oriundo do nervo fibular comum. Aqui nós temos um corte com uma outra visão dos músculos dos compartimentos anterior, lateral e posterior. Também podemos identificar o septo intermuscular anterior da perna, o septo intermuscular posterior da perna e a membrana interóssea também. Essas foram as referências. Enfim, obrigado.